De volta no Fuscatia, conversei com o Seiki hoje cedo, ele confirmou para mim que são 6 lâminas em cima e 6 lâminas embaixo, e que a falta de uma lâmina deixa ele muito baixo, e mais importante do que baixo, ele deixa ele sem nenhum tipo de progressão no amortecimento. Então, independente de você estar buscando uma altura, pela experiência que ele tem em suspensão, ele comentou: a única coisa que você não pode fazer, ou melhor, a que jamais você deve fazer, é tirar uma mola do feixe, porque senão você perde toda a progressão ali da suspensão dianteira, e com isso a estabilidade vai embora. Então o que eu vou fazer, já adiantei bastante em relação ao que eu estava no último vídeo, onde a gente começou a montar a suspensão que eu já tinha preparado previamente lá no quintal do Tonela. Então eu deixei ela mais ou menos na mesma posição. Vou puxar os braços agora, já está tudo solto. Desse lado aqui eu já tirei os parafusos que prendem. E do lado de lá, ele está preso somente pelo lado de lá, porque eu vou tentar trabalhar desse lado primeiro. Qual vai ser a minha estratégia para o feixe superior? Aqui a gente tem 5 lâminas, 2 estão coladas aqui, mas são 5 no total. Eu preparei mais algumas lâminas, e no lugar de puxar tudo, eu vou tentar enfiar ela entre as lâminas que já estão posicionadas, na esperança de que a graxa que exista entre elas me ajude a deslocar. Acabei de baixar o carro depois da montagem? Não, na verdade eu apanhei bastante, e vocês terão todos os detalhes do meu calvário aqui. O fato é, ele já está nessa altura depois de alguns testes que a gente fez, tá? Ele está numa altura que eu diria praticamente original, apesar de a gente estar usando a manga rebaixada. Ou seja, tudo aquilo que a gente teorizou desde que a gente conheceu o quadro de suspensão da Igasa, felizmente se concretizou. Tivemos alguns obstáculos, mas eu acredito que você, se prestou atenção no nosso vídeo, vai evitar muita dor de cabeça. Fica muito mais fácil e mais limpo mostrar tudo o que aconteceu aqui do que embaixo do carro, porque eu tentava, dava errado, parava, pensava, fazia de novo, mas felizmente chegamos a uma solução. Exatamente dentro dos 2 tubos, ali onde o parafuso pega aqui na parte central das lâminas, existe uma peça na suspensão original com uma seção quadrada, exatamente nesse formato. E aqui ficam as 6 lâminas dessa forma, tá? Quando a gente tira uma lâmina, vocês podem imaginar que, por exemplo, esse último espaço aqui, ele fica vago. Na prática, uma coisa que eu percebi: se você tem 5 lâminas aqui e aperta o parafuso tanto da parte central como de cada um dos braços da suspensão, eles ficam apertados aqui, mas existe entre eles um espaço imperceptível nessa situação, mas no momento que é colocado o peso do carro, que exerce uma torção aqui, existe um espaço entre elas para como é que eu posso dizer, para elas cederem, tá? Então, antes de você ter o efeito da mola, elas têm um espaço entre elas para se torcer. Por isso que, em primeiro lugar, não dá, vamos dizer, se você estiver fazendo um negócio tecnicamente correto, para andar sem uma das lâminas, igual eu, de uma forma bastante teimosa e desatenta, tentei fazer. Então, obviamente, o que eu fiz ali? Não, vamos colocar mais uma lâmina, vamos colocar a 6ª lâmina. A lâmina simplesmente não entrava de jeito nenhum. E isso foi o que eu mais sofri para descobrir, e a Bianca também. E é por um detalhe que eu vou apresentar agora. Bom, aqui eu estou com uma peça que seria... Essa daqui é da EMP, se eu não me engano. É o que existe para ser montado, adaptado, na verdade, o conceito da catraca numa suspensão convencional. Então a pessoa faz tudo aquilo que eu particularmente não gosto. Corta o tubo central e solda essa peça aqui num determinado ângulo, e aí a partir desse dispositivo aqui você consegue alterar a altura da suspensão.
tá? O que eu quero que vocês observem é a seção que existe aqui dentro, ó. Não é quadrada igual esse do 1300. Na verdade, ela tem um formato que a gente pode considerar ou apelidar de igrejinha, tá? É mais ou menos assim. Então, enquanto esse daqui ele tem 6 lâminas do mesmo tamanho, esse daqui é o conjunto de 10 lâminas. Então a gente tem 4 nessa parte mais larga, 3 aqui em cima e 3 aqui embaixo. E essas 3, elas são lâminas diferentes. Elas são lâminas mais estreitas, igual essa daqui. Para efeito de comparação, eu vou colocar uma lâmina das centrais aqui de 10 lâminas ou do 6 lâminas. Então, a grosso modo, ela tem metade da largura. E qual a minha grande surpresa? Todos os quadros da Igasa, até onde eu pude examinar com as amostras que a gente tem lá na oficina, eles usam essa peça central com a seção do 1600. Então, pelo menos no meu quadro de 1300, eu não vou conseguir fazer a montagem das 6 lâminas originais do 1600. É por isso que eu apanhei tanto quando eu tentei colocar a 6ª lâmina e ela não entrava de jeito nenhum. Qual que foi a minha solução? Uma solução aparentemente simples, mas que deu aquele resultado que vocês estão vendo. Eu peguei uma lâmina fina, doada carinhosamente por Japan Pneus, na pessoa do Seiki, tá? E eu consegui acrescentar ela aqui como a 6ª lâmina. Então eu fiquei com 5 lâminas e meia. Por quê? Porque a meia lâmina que eu estou considerando, ela acabou encaixada nessa parte mais estreita. E com isso, menos provavelmente pela espessura da lâmina e pela resistência dela, e mais pelo fato dela conseguir manter as 5 lâminas principais juntas, evitando um espaço livre entre elas para que elas pudessem ceder, cada uma um pouco, e o carro baixar indiscriminadamente. Essa 6ª lâmina, ela ajudou a deixar o conjunto do feixe sem folgas, e o resultado foi essa altura que eu considero excelente. Mais do que isso, vocês vão dar uma volta com a gente agora e vão constatar não somente que a altura está excelente, mas o conforto ficou maravilhoso. Para quem ainda não entendeu, eu só usei 5 lâminas e meia e não montei as 10 lâminas da suspensão do 1600, porque os braços da suspensão eles só comportam 6 lâminas de altura, os braços da suspensão do 1300. Então, por mais que aquela peça central ela seja diferente, aqui não traria benefício nenhum. Não teria como eu fazer essa montagem sem alguma modificação nos braços da suspensão, que é uma coisa que eu não pretendo fazer. O que a gente percebeu, o curso da suspensão tá bem maior do que era antigamente, tá? Porque agora a gente tem altura. Se antes a gente tinha 6 lâminas na suspensão original do Fuscatia, a gente não tinha espaço físico por conta da manga rebaixada para ter todo aquele curso que a gente precisava. Agora eu tenho esse curso. Tonela, qual que é a vantagem então de você colocar uma manga rebaixada e uma suspensão com catraca? Primeiro, recapitulando pela última vez, mais claro do que isso, impossível. A suspensão com o quadro encurtado foi para compensar tudo que a manga jogou para fora. A manga, para o meu uso pessoal, ela ficou baixo, o carro ficou baixo demais, tá? E com a catraca, com a suspensão da Igasa, com o quadro encurtado e com catraca, eu consegui, na altura máxima, ficar praticamente na altura original do carro. Ou seja, eu tenho a altura original do carro. Tonela, então você não precisaria ter usado a manga rebaixada. Eu preciso, porque pelo menos até a data de hoje a gente não tem uma manga para tambor no 1300 sem gambiarra que seja compatível, que não rebaixe o carro em torno de 5 centímetros. Para quem acha, ficou muito alto para o meu gosto, precisa lembrar o seguinte: a gente tem tanto uma catraca em cima como embaixo, e você pode colocar agora milimetricamente na altura que você considerar ideal. Fora que com o curso, vamos dizer, original da suspensão, sem risco de bater no final de curso nem nada, automaticamente o carro ganha muito mais estabilidade. Porque quando você freia com força, o centro de gravidade do carro ele vem para frente, e ele vem gradualmente para frente até o momento que bate no fim do curso.
bateu no fim do curso, você não tem mais o efeito da suspensão, e isso numa frenagem de emergência pode ser considerado muito grave. Os testes foram feitos em dias alternados, em diversas situações, e para que eu pudesse ter a certeza absoluta do que de como eu poderia fazer a avaliação não só da suspensão, mas de como eu fiz a montagem do feixe de molas. Primeiro detalhe, eu não sei se a Bianca vai ter imagens desde o momento que a gente baixou até agora. Aparentemente ele baixou 1 centímetro, 1,5 centímetros, alguma coisa assim. Mesmo assim ele ainda está dentro, para mim, ou quase que no limite daquilo que eu considero ideal para a gente andar com segurança na rua. Lembrando que apesar de ele estar mais baixo, ele tem 100% do curso da suspensão. Isso é vamos dizer, um privilégio da manga rebaixada, porque se fosse depender só de deixar ele nessa altura na catraca, ou ele teria que ficar sem uma das lâminas do feixe, ou a catraca teria que estar numa regulagem de tal forma que você ia acabar perdendo o curso. No último vídeo eu vi muita gente comentando: ah, Tonela, por que você não usa o amortecedor de Chevette? A questão é a seguinte: você tem uma altura entre o ponto de fixação superior e o braço inferior da suspensão, onde você vai colocar o amortecedor, tá? Então, quando a pessoa rebaixa demais o carro, ou seja, tirando uma lâmina, ou seja, mexendo na catraca, o batente superior do amortecedor acaba dando fim de curso. Então, dependendo, você passou num buraco, numa pedra, num quebra-mola, você vai estourar teu amortecedor. Para essas pessoas que querem o carro extremamente rebaixado, que não é o meu caso, as pessoas costumam adaptar o amortecedor de Chevette, que é mais curto. Então ele vai funcionar perfeitamente numa suspensão muito rebaixada, desde que você não resolva de uma hora para outra levantar todo o carro através da catraca, e aí você vai ter exatamente o mesmo efeito. No lugar dele bater no fim de curso, ele vai bater na parte de cima de novo. Ele não vai ter mais para onde, vamos dizer, para onde puxar, para onde se alongar. Então, no caso da suspensão muito rebaixada com o amortecedor original, ele acaba batendo lá embaixo e estoura tudo. Então, particularmente, eu estou bastante feliz com o resultado. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu sempre fui e sou muito resistente em relação a mexer em altura de carro e tudo mais. Não é realmente a minha praia, mas com certeza a suspensão da Egasa, ela veio perfeitamente para corrigir algumas limitações, como eu já comentei: amortecedor duro demais, carro baixo demais para o meu gosto, e além disso a bitola alargada pelas mangas rebaixadas. Então essa suspensão caiu como uma luva para o meu, vamos dizer, para o meu projeto pessoal, para o meu gosto pessoal. Então usei manga rebaixada com o quadro da suspensão. Tonela, vou fazer a mesma coisa. Se você tem a possibilidade de ter uma suspensão de pivôs, eu, no seu lugar, abriria a mão da manga rebaixada, usaria uma suspensão dessas Egasa com a catraca e baixaria só um dentinho. Seria muito comportado na questão da altura, e você vai ser bastante feliz, praticamente sem perder curso da suspensão. É óbvio, a mesma coisa que você ter um turbo, você fala, vou me comportar, você vai lá, mexe no parafuso e joga a pressão lá para cima, alguma coisa não muito legal vai acabar acontecendo, tá? Então, se você tiver disciplina, vamos dizer assim, ou se você tiver decidido a ter um carro confiável, seguro a longo prazo, com certeza você pode colocar uma suspensão de catraca. E aí, se for para usar a manga original, você não precisa, estou falando de uma suspensão do 1600, você não precisa nem mexer em manga, não precisa mexer em nada.
Se a sua praia é um 1300 e você não está tão voltado para performance, que precise de um freio a disco na frente, pode colocar pode manter a manga original, pode manter o freio a tambor, e aí sim você abaixa um dentinho na catraca para você ver a altura que vai ficar e se vai te agradar. Eu acredito que vai ser a melhor relação custo-benefício, tá legal? Eu espero que vocês tenham gostado. Apanhei bastante, vocês acompanharam na semana passada, mas aprendi bastante também. A vantagem, você que acompanha o nosso canal, aprendeu bastante e não vai apanhar, porque já assistiu o que pode dar de errado numa situação dessa. Então, muito obrigado. Se você gostou, deixa um joinha, afinal te poupei de uma surra de um feixe de molas, tá? Deixa um joinha, compartilhe com seus amigos. Link de todas as suspensões da IGAS aqui embaixo, CWB Autopeças. Tem não somente as suspensões, como um monte de coisa legal lá para vocês. Muito obrigado por verem os nossos vídeos e até a semana que vem.